Fala galera, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora falar do nosso estudo de mercado aí para a gente estar falando sobre as movimentações de hoje no pregão e também para a gente estar podendo fazer aí as marcações para o dia de amanhã. Lembrando, turma, que a gente está sempre fazendo aqui todos os dias o nosso estudo de mercado, então se você está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a chegar a fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, galera. Queria também pedir para vocês, já quem está interessado no treinamento, a gente vai ter agora nova turma em agosto. O link está na descrição para você deixar seu nome na lista de espera. Lembrando que é somente através da lista de espera que recebem o link para matrícula, tá? Então, se você ainda não deixou teu nome e está a fim de fazer o treinamento, corre e deixa o teu nome lá, que agora em agosto a gente vai divulgar uma nova turma. E fiquem atentos ao grupo do Telegram, que é a data de início das aulas, eu coloco ali no Telegram, com algumas pequenas novidades aí que a gente vai ter no treinamento. Então, fique atento para a gente poder fazer um treinamento top, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do conteúdo, beleza? Então, bora falar aqui da movimentação do preço. Nós tivemos aqui um pregão bem interessante hoje foi dia de aula do pessoal da turma 8, né? Quem acompanhou o preço viu que o pregão hoje, o leilão, ele não saiu dessa região aqui, ou seja, o preço não conseguiu ter forças para ser negociado daqui para cima. Isso já demonstrava muita força vendedora nessa região. E a defesa de posição desse cara aqui, ó, esse candle vermelho que foi o responsável pela alta, né? E quando a gente observa que o que aconteceu, ó, foi bem nessa região aqui que ele abriu, já abriu rasgando para baixo, confirmando esse BOS aqui depois de ter feito esse choque dessa região interna, né? Fez essa quebra de estrutura, deu a continuidade. E depois foi só ter paciência para a gente esperar e chegar ao momento certo de operar. Aqui vocês percebam a importância que a gente fala da leitura desses candles de volume, da onde tem volume negociado. Porque depois que o preço passa da região dele, a briga é do outro lado. Então podem ver que depois à tarde, ainda depois na hora do almoço, ele teve um outro trade top aqui, que foi num novo teste, uma nova defesa desses caras vendedores. O detalhe que eu quero mostrar para vocês, que vocês têm que prestar atenção, é isso, ó. A gente tem aqui, ó, percebam que eu marquei aqui a FIBO dentro desse candle para marcar os 50%, e olha onde o preço veio testar. E essa marcação em cinza aqui é um Fair Value Gap, é um imbalance que a gente tinha no gráfico de 1 minuto. Porque quando a gente estava ali com a turma, a gente fez essa leitura se baseando pelo 1 minuto, tá? A gente manteve aí o gráfico no 1 minuto para a gente poder com isso achar o melhor ponto de entrada. E o melhor ponto ele estava aqui, ó. Foi bem aonde ele perdeu esse fundo e esse carinha aqui, que foi o candle, na verdade foi esse aqui. Esse carinha aqui que até então tinha sido o maior volume, ou seja, o cara responsável por empurrar o mercado para baixo. Então era muito óbvio que a gente ia ter uma defesa de posição aqui. Aqui uma galera pegou esse trade ali na aula, a gente conseguiu aí descer os 600 pontos nessa operação. Depois o preço voltou, inclusive quando a gente estava terminando a live, eu estava inclusive falando isso para a galera, porque ainda começa a ter o viés, né? Porque o preço rompeu aqui, já começa a achar que ele vai subir. E eu falei, vocês sempre têm que prestar atenção nessa região aqui, ó. Porque é isso que está mandando no mercado, essa descida aqui. Então isso aqui nada mais é do que um pullback, que inclusive segurou nessa região aqui, ó. E isso aqui é o quê? Isso aqui é o inducement, tá? Ele faz a liquidez para baixo, volta para cima, pega combustível e desce. E esse combustível que vocês podem perceber aqui pela força dos candles que seguraram, foi o que fez com que o preço fosse, de fato, fechar esse gap, chegar na Golden Zone aqui, para depois dar essa outra compra aqui, onde também garanto que a galera aí, quem teve paciência de esperar, lavou a égua hoje aí de operar
e fazer dinheiro, tá? Então foram movimentos bem interessantes aí, se baseando pelo time frame pequeno na hora certa, né? Que aí vocês conseguem identificar certas movimentações do preço. Beleza? Bora fazer nossa leitura aqui, o que a gente tem para amanhã, tá? A gente percebeu aqui, ó, que o preço, de novo, ele continua quebrando estrutura, tá, turma? Opa, peraí, fiz besteira aqui. Deixa eu só voltar aqui no índice. Pulou aqui. O preço, ele continua quebrando estrutura, tá? Não é esse aqui, é esse aqui. Quebrou mais uma estrutura aqui. Depois fez outro movimento aqui, tá? O preço voltou fazendo a mitigação aqui até essa região aqui de cima. De novo, né? Onde o preço segurou nesse order block aqui que foi gerado através dessa queda. Porque a partir do momento que ele fez esse BOS aqui, renovou a estrutura, você tem um order block validado aqui nessa região. E foi onde o preço voltou e segurou novamente. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um possível movimento de continuidade desse movimento para baixo. Para que esse preço possa continuar o movimento de alta, ele precisa perder essa zona aqui, tá? Então, ele precisa abrir aqui para pelo menos ir testar essas regiões aqui de cima. Caso isso não aconteça, tá? Vocês precisam esperar por movimentos do lado que o preço está indo, tá? Então aqui assim, por exemplo, se ele abrir aqui para baixo dessa região, você já sabe que ele pode dar uma continuidade para testar essa região de fundo, que inclusive tem uma zona de liquidez aqui, tá? Então vocês precisam estar atentos a isso. Lembra que a gente falou na análise de ontem, a gente coloca no 15 minutos aqui, ó, a nossa Golden Zone lá de baixo onde está? Lembra que a gente comentou a respeito dela? Então, a gente sabe que o preço tem alvo para baixo, né? A gente sabe que ele quebrou estrutura, defendeu a posição nessa região aqui. Então, a gente simplesmente acompanha o preço para que a gente possa tomar as melhores decisões. Essas marcações aqui de cima a gente vai manter, né? Porque elas acabaram só aquele Fair Value Gap ali que foi mitigado. As outras lá de cima ainda permanecem inválidas, né? Inclusive esse gap aqui eu vou atualizá-lo aqui para os 5 minutos, porque eu tenho certeza que essa região aqui pode inclusive servir de inducement caso o preço abra e venha aqui em cima. Pode acontecer de ele fazer isso aqui, ó, para depois ganhar combustível, né? Fazer toda essa parte dessa movimentação para seguir o caminho para baixo. Então, se atentem a isso. E aqui na parte de baixo, a gente fica atento a essa zona aqui, tá? Eu vou inclusive deixar marcado aqui esse cara, porque ele está abaixo da região ele está abaixo da região aqui de liquidez, né? Então se torna uma região bem interessante aí para a gente estar pensando numa possível movimentação caso o preço chegue lá. Só lembrando, tá, turma? Se o preço abrir, perdendo essa região aqui, fazendo esse movimento, isso aqui é alvo, não é para esperar chegar lá para comprar, tá? É alvo, eu tenho sempre falado nisso. Se atentem na questão dos alvos, order blocks de alvo, tá? Então, deixa eu só tirar isso aqui daqui. Deixamos marcado aqui também uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que é a marcação do imbalance. A FIBO do imbalance que a gente fala, né? Para quê? Para que vocês possam entender onde é os 50% da região e com isso também está podendo pensar em tomada de decisão. A gente tem esse carinha aqui, ó, que vocês têm que estar atento, que está exatamente nessa região aqui, tá? Então, muita atenção a essa zona aqui como sendo uma zona muito vendedora. Hoje foi a região que empurrou o preço para baixo 2 vezes. Então, se atentem nela. Beleza?
Então, bora falar agora do dólar um pouquinho. Doleta. Doleta hoje abriu já fazendo aquele movimento assim, ó, top, né? Ele abriu já indo embora para cima, dando continuidade no movimento. Chegou a fazer aqui, fez aqui um movimento de continuidade. Lembra que eu falo para vocês e repito de novo. Prestem atenção nos order blocks de alvo, né? O preço abriu aqui, tinha esse cara aqui, era alvo, tá? Tinha esse imbalance aqui, era alvo. E depois percebam que ele veio, tocou no imbalance, voltou no topo rompido e depois engatou para cima de novo. Então, aproveitem a navegar no sentido da maré, não fiquem querendo tentar. Outro dia eu vi um membro lá do grupo do Telegram falando assim, mas é difícil fazer essas coisas porque os smart money estão sempre procurando operar reversão. Não, o problema é que as pessoas não entendem, né? Hoje na nossa aula ali com o pessoal do treinamento eu fui muito bem claro, mostrando aonde que a gente opera usando a região que a gente tem para mostrar o alvo. Então, nesse caso, aqui em cima eram alvos. Isso aqui era alvo, tá? Assim como essa região aqui que ele foi tocar. São alvos, turma, não é para esperar chegar lá para vender, né? E olha o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó, que foi o cara que empurrou o preço para baixo. E o preço foi buscar ele, porque a liquidez está aqui, o dinheiro está aqui, ó. É um candle vermelho, olha o tamanho do volume financeiro que tem aqui, tá? Então, assim, tudo isso vocês precisam prestar atenção nos detalhes que o preço nos mostra, ok? Então, o que a gente tem aqui agora? A gente vai deixar marcado essa região aqui embaixo, como sendo uma possível região de order block, né, digamos assim, apesar dela estar lá embaixo e não ser tão forte assim, porque você tem aí uma região bem interessante de imbalance logo acima, que é uma região bem grande, diga-se de passagem, tá? Nós temos aqui nesse movimento aqui, ó, vocês têm que tomar cuidado com esse candle aqui, tá? Eu vou deixar ele marcado aqui para vocês terem atenção com ele, tá? A gente marca regiões de preço para vocês prestarem atenção no que o preço está fazendo, tá, turma? E que isso, assim, ó, é para ajudar demais no operacional de vocês e não ficarem se atentando só a order block, imbalance, BOS e choque. É entender o que o preço está passando, né? O que o preço está mostrando. Ele está mostrando que aqui, ó, aqui eu tenho, ó, aqui, tá vendo? Essa região aqui, ela é muito compradora, tá? Então, tomem cuidado. Só vão pensar em alguma coisa na parte vendedora caso o preço perca essa região aqui. E ainda assim, tomem cuidado com esse imbalance aqui, tá? Porque ele pode, inclusive, virar liquidez para o preço seguir o caminho dele para cima, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Eu vou até também deixar marcado aqui a FIBO que eu falo para vocês da marcação dos 50% do candle esse que gerou o movimento, tá? Esse aqui não é uma marcação de imbalance, ele é 50% desse cara aqui de volume, ok? Para vocês terem atenção ao que o preço está mostrando. Prestem atenção também nessa região aqui, ó, desse 50%, ele tem uma zona de liquidez aqui que foi feita. Então, ele pode fazer um inducement aqui para empurrar o preço para cima, tá? Prestem bem atenção em relação a isso, tá? E na parte de cima, nós temos aqui esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Que é um possível alvo para a gente estar observando ele assim que o preço se movimentar lá, tá? Esse cara aqui eu vou deixar ele na cor um pouco, eu vou deixar ele um laranja aqui e sem texto para vocês não acharem que é um order block. Ele é uma região de alto volume, para isso eu uso esses candles laranja,
Aqui não, aqui é um order block, que ele é um order block muito interessante, porque ele está acima dessas regiões de liquidez aqui, ó. Então, isso aqui pode servir de combustível para fazer com que o preço vá até ele, tá? Então, se atentem a isso, aos alvos que a gente tem para o lado de cima do movimento, tá? Para não querer ficar sempre procurando operar contra e sim olhando para o lado que o preço está virado, beleza? Então, turminha, era isso. Queria só dar uma dica para vocês aqui. Como eu sempre dou, né, para vocês prestarem atenção, né, eu sempre peço para vocês tirarem o zoom do gráfico para se atentarem ao que está acontecendo, né? E quando vocês aumentam o tempo gráfico, vocês percebem que tem pontos no gráfico onde o preço vai segurar, tá? Então, assim, e uma coisa é muito importante vocês aprenderem a analisar um imbalance dos 60 minutos, tá? Hoje eu vi o Marco estava postando isso lá no grupo, eu até peguei o gancho que ele postou para repassar isso para vocês, tá? Prestem atenção nisso. Toda vez que você tem um imbalance dos 60, percebam a força que ele tem, ó, 50%, imbalance dos 60 minutos. Se meu mouse às vezes dessas falhadas, imbalance dos 60 minutos, olha aqui, ó, 50%, tá? Lá embaixo, tá? Então prestem atenção nisso. O mercado ele dá sinais aqui, ó, imbalance dos 60, 50%, certo? Ó, imbalance dos 60, não chegou nem nos 50% e foi embora para baixo de novo. Então prestem atenção no que o preço está mostrando para vocês. Percebam essa região aqui, ó, é uma consolidação muito forte. Tão forte que o preço chegou aqui, segurou de novo e foi embora para cima, tá? Então, vocês precisam entender que se o preço, por um acaso, romper isso aqui, ele vai tentar romper os topos. Aí não adianta esperar chegar aqui e achar que vai comprar, que vai vender no order block. Você pode até vender e pegar uma contra tendência, dependendo da movimentação e do volume que o preço chega lá, tá? Mas vocês têm que entender que, e é o que eu sempre falo para a galera, e tem muita gente parando de tomar stop por causa disso. Se o preço chegou até aqui, não conseguiu passar e começou a romper topo de novo, sinal que esse fundo aqui é forte e aqui ele vai testar e vai possivelmente romper. E a mesma coisa a gente diz ao contrário. Se esse preço abrir caindo aqui, ele possivelmente vai testar as regiões de baixo. Então prestem atenção a isso, tá? Tomem cuidado para não ficarem achando que vocês estão olhando para um lado e está certo. E aí quando vão ver o preço movimentou, caminhou, foi para o outro lado e vocês ainda estão com viés, tá? Cuidado com essas movimentações. Beleza, turminha? Então era isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está com a nossa live aí de novo para a gente estar batendo um papo e operando aí junto, mostrando essas movimentações do Smart Money, tá? Grande abraço a todos, um bom descanso e até amanhã.